Este é um vídeo sobre pesquisas para desacelerar o envelhecimento e prolongar a vida humana. Antes de gravar, queria saber, o que vocês normalmente pensam sobre esse tipo de pesquisa? E eu fiz uma enquete no Twitter onde descobri que a maioria das pessoas era a favor e achava que deveria haver mais pesquisas desse tipo. Havia preocupações importantes que quero abordar logo no início. Quero dizer, a preocupação mais significativa era: se estamos tentando estender a expectativa de vida humana, isso significa apenas ter mais anos de doença? Ninguém quer ficar acamado com Alzheimer, isso ficou claro para mim. Mas o professor que eu estava entrevistando para esse vídeo, o professor David Sinclair, aponta que, à medida que você envelhece, o risco de doenças horríveis, coisas como diabetes, câncer e artrite, todos esses tipos de coisas aumenta exponencialmente. E, portanto, se essa pesquisa for bem sucedida, todo o objetivo dela será adiar esse tipo de doença. Quero dizer, se você realmente está enfrentando o envelhecimento, então também deveria perceber que essas doenças relacionadas à idade não surgem tão rapidamente. Então, o objetivo de desacelerar o envelhecimento e estender a vida humana é prolongar o período de vida saudável, também chamado de tempo de saúde. Outra preocupação era que isso seria usado só pelos ricos e aumentaria a desigualdade. Ou isso poderia aumentar a população da Terra, causando, você sabe, mais lixo, mais dióxido de carbono. Você sabe de onde viriam os recursos para alimentar todas essas pessoas? Essas preocupações são válidas, mas fogem do escopo do vídeo. Se quiser discutir nos comentários, fique à vontade. O objetivo deste vídeo é discutir se é possível desacelerar o envelhecimento humano. Podemos estender a expectativa de vida e o tempo de saúde? E como isso seria? Como fazemos isso? Ok, então para este vídeo, eu viajei até o Laboratório Marinho de Bodega, que fica ao norte de São Francisco, e lá eu pude ver algumas águas vivas lua. O fascinante sobre as águas vivas lua é que alguns as consideram imortais. Como isso é possível? Então todas essas águas vivas têm um ciclo de vida complexo, onde elas começam como um pólipo, que basicamente é como uma pequena anêmona do mar, e depois passam por uma metamorfose e se tornam uma medusa. E o estágio de medusa é o que geralmente pensamos quando falamos de uma água viva. E na maioria dessas espécies, os pólipos geralmente conseguem se reproduzir assexuadamente. E eles podem se regenerar se algum tecido for cortado deles ou se forem danificados. E eles não têm nenhuma evidência clara de senescência, que é o termo para envelhecimento biológico. Então eles parecem ter algum grau de imortalidade. Ninguém tinha relatado a capacidade deles de fazer isso até acho que foi em 2015. Será que as águas vivas da Lua podem retardar o envelhecimento e prolongar nossa vida? Elas poderiam nos ajudar a viver para sempre? Antes de começar a fazer este vídeo, eu teria colocado esse tipo de pesquisa na mesma categoria que baixar seu cérebro, sua consciência, para um computador. Tipo, eu consigo imaginar como isso talvez funcionaria, mas não acho que estamos nem perto disso. Ainda não entendemos como o cérebro funciona ou armazena memórias, por isso parece ficção científica. Eu teria colocado, por exemplo, estender a vida humana para 120, 150 anos ou mais na mesma categoria. Mas depois de ler o livro do professor Sinclair e fazer uma entrevista com ele, acho que isso parece muito mais possível e, na verdade, plausível, que possamos avançar no controle do envelhecimento em nossas vidas. Para desacelerar o envelhecimento, primeiro é preciso entender por que envelhecemos. O que é realmente o envelhecimento? Eu já fiz um vídeo ali no passado sobre telômeros, que são as extremidades dos seus cromossomos, e toda vez que uma célula se divide, o telômero fica um pouco mais curto. Então, pensava-se que esses telômeros eram como as pontas dos seus cadarços e impediam que o cromossomo se desgastasse. Outros sinais em corpos mais velhos indicam que você possui células envelhecidas. Há um acúmulo de células senescentes. São células semelhantes a zumbis que permanecem no corpo e inflamam as células próximas. Há uma comunicação intercelular deficiente. Há disfunção mitocondrial, que são as usinas de energia da célula. Existem essas 8 ou 9 características diferentes das células mais velhas. E elas são as marcas do envelhecimento. Mas a questão é, elas são a causa do envelhecimento? Ou são meio que o resultado de uma causa raiz mais profunda? No meio do século passado, a hipótese era que o envelhecimento era causado por danos ao nosso DNA.
mutações do nosso DNA que aconteciam ao longo da vida e nos levavam a envelhecer. Mas evidências desde então sugerem que esse não é realmente o caso. Quero dizer, você pode pegar uma célula adulta e cloná-la em um novo organismo, e esse organismo parece viver tanto quanto organismos não clonados da mesma espécie. Dolly, a primeira ovelha clonada, teve vida curta e morreu cedo. Agora já é possível clonar animais, como macacos e cachorros. Na verdade, Barbara Streisand, a atriz, clonou seus cachorros e eles devem viver uma vida normal. Assim, toda a informação ainda está no DNA. Então, se não estamos perdendo informação no nosso DNA, qual é a razão do envelhecimento? Bem, o professor Sinclair suspeita que é uma perda de informação, mas não há informação no nosso DNA, no nosso genoma. Não, o professor Sinclair suspeita que a perda de informação está no nosso epigenoma. Então, o que é o epigenoma? Todas as células do seu corpo têm o mesmo DNA, mas diferentes tipos de células têm epigenomas diferentes. Elas têm maneiras diferentes de empacotar esse DNA se enrolando, grande parte dele para que não seja lido e deixando algumas partes do DNA desenroladas para que seja mais fácil transcrever, transformar em proteínas e fazer a célula funcionar. Então, o epigenoma é responsável por ativar ou desativar diferentes partes do DNA. A maneira como ele faz isso é com proteínas chamadas histonas, nas quais o DNA basicamente se enrola, e também com coisas como a metilação, ou seja, existem esses marcadores químicos de sinalização que são colocados no DNA em certas posições. A ideia é que, enquanto o corpo se forma, o epigenoma indica às células qual tipo elas devem ser. Mas, à medida que você envelhece, a hipótese do professor Sinclair é que estamos perdendo informações no epigenoma. Isso é importante porque, para uma célula da pele continuar sendo pele, depende do epigenoma. Sem ele, a célula esquece que tipo é. Ela pode virar uma célula cerebral, o que não é ruim, mas se seu cérebro virar célula da pele, isso é um problema. E eu acho que isso é basicamente o que é o envelhecimento. Tenho que dizer, apareceram uns pelos estranhos, uns tufos de cabelo no meu ombro conforme fui envelhecendo. Isso é uma célula agindo errado? Deveriam ser células da pele? Elas estão erradas ou é só algo diferente? Não sei. Coisas estranhas acontecem ao envelhecer, como cabelo crescendo onde não deveria, orelhas, nariz, costas. Isso são células perdendo sua identidade. As células dizem: não consigo lembrar o que devo fazer, não estou mais lendo os genes certos. Então a chave para esse tipo de colapso do epigenoma é o dano no DNA? Sim, então quando você sai ao sol, e não como hoje, mas em um dia em que há muito sol, você vai quebrar seus cromossomos e, no esforço que as células fazem para juntar o cromossomo de volta, o DNA aí não fica apenas solto, ele na verdade fica todo enrolado. A célula precisa desenrolá-lo, recrutar proteínas para ajudar a juntá-lo novamente. Elas precisam voltar e redefinir as estruturas. Essa redefinição do epigenoma ocorre em cerca de 99% dos casos. O 1% restante é o processo de envelhecimento. Com o tempo, as histonas não retornam aos lugares certos e a metilação do DNA surge onde não deveria. Nós podemos ler esse padrão de metilação. E eu poderia te dizer exatamente quantos anos você tem e até quando você vai morrer. Como você poderia saber disso? Bem, é um relógio. Nós o chamamos de relógio de Horvath, em homenagem ao meu bom amigo Steve Horvath. Podemos ler esses pequenos produtos químicos que se acumulam no DNA como placa nos dentes. E quanto mais você tem, mais velho você é biologicamente. Então você pode ter apenas 40 anos. Você é mais jovem que 40, é claro. Tenho 50 anos, mas biologicamente posso ter 60. Na verdade, eu era e mudei minha vida. E então o teste disse que eu era biologicamente 31. Quero dizer, uma das coisas que achei realmente interessantes foi que você encontrou uma maneira de fazer os ratos envelhecerem mais rápido. Então, como você fez isso? Bem, o relógio do envelhecimento se deve à perda de informação na célula. Uma forma de acelerar isso é quebrar um cromossomo. Em vez de usar o sol, criamos um rato geneticamente modificado para quebrar seus cromossomos. Não foi suficiente para causar mutações, as células repararam o DNA e não houve perda genética. Se a teoria epigenética do envelhecimento estiver correta, esses ratos envelheceriam. E foi o que aconteceu. Está grisalho, corcunda, com demência e órgãos envelhecidos.
Mas o verdadeiro teste foi: e se medíssemos aquele relógio do DNA, o que chamamos de relógio de metilação do DNA? E nós medimos isso, e aqueles camundongos eram, na verdade, 50% mais velhos do que os camundongos que não tratamos. Então, não é apenas um camundongo que parece velho, aquele camundongo literalmente é mais velho. O interessante dessa hipótese é que, se for verdade, se o ruído acumulado no epigenoma realmente causar o envelhecimento, bem, então há medidas que podemos tomar agora mesmo para desacelerar a taxa de envelhecimento em nossos corpos, tentando manter melhor nossos epigenomas. Então, como fazemos isso? Existe uma teoria de que bilhões de anos atrás, bactérias primitivas deram um passo evolutivo importante. Elas criaram dois modos distintos de viver. Quando os tempos eram bons, elas usavam sua energia para crescer e se reproduzir, mas quando as condições eram difíceis, usavam sua energia para proteger e reparar suas células. Elas desenvolveram os chamados genes da longevidade, segundo o professor Sinclair. Esses genes, ativados pela adversidade, criam enzimas que, entre outras coisas, mantêm o epigenoma. E hoje, esses mesmos genes da longevidade podem ser encontrados em bactérias e em nós. Nós temos esses genes de resposta aromática, ou genes da longevidade, que estão em todas as nossas células. E eles percebem quando corremos muito, ficamos sem fôlego, ou estamos com fome, estamos um pouco quentes, mas um pouco frios. Esses genes ativam nossas defesas gerais contra o envelhecimento. Mas o que isso significa? Partes das células se desfazem e podem ser reconstruídas. Proteínas se dobram errado e são eliminadas ou refeitas. As extremidades dos cromossomos encurtam, mas podem se alongar. Muitos processos ocorrem. Mas um dos mais importantes, eu acho, é manter a informação epigenética na célula, para que nossas células não esqueçam o que fazer. Existem 3 tipos de genes da longevidade. Trabalhamos nas sirtuínas, que controlam a informação celular. Na verdade, SIR em sirtuína significa regulador de informação silenciosa número 2. Há outro grupo chamado AMP quinase, ou AMPK. Esse grupo de genes detecta a quantidade de energia, especialmente açúcar, que consumimos. E então o terceiro grupo é chamado de mTOR, e esses genes controlam e respondem à quantidade de aminoácidos que estamos consumindo. Então, se você comer um bife enorme, vai ter muitos aminoácidos entrando no seu corpo. Isso impedirá que o mTOR fique em modo de proteção e contribua para a sua longevidade. Então, os experimentos com camundongos realmente comprovam isso. Para o camundongo viver mais, reduza o tempo de alimentação. Então, o jejum periódico, o jejum intermitente para mantê-lo um pouco mais frio e restringir seus aminoácidos. Essa é a receita para um camundongo viver muito e também vale para macacos. Estudos de restrição calórica mostraram que, por 15 anos, esses macacos comeram menos do que os que se alimentavam à vontade. E eles estavam protegidos. Eles não apenas envelheceram mais devagar, eles também tiveram menos diabetes e doenças cardíacas. Na verdade, eles estavam em forma e saudáveis. Já o grupo de controle, que comia livremente, envelheceu e adoeceu mais rápido. Quando algumas pessoas pensam em restrição calórica para viver mais, isso não parece uma forma agradável de prolongar a vida. Quero dizer, ficar com fome por mais tempo. Então, existem outras maneiras de, você sabe, imitar esse efeito ou simular isso? Existem essas moléculas que ativam a via das sirtuínas e enganam o corpo. Então, por exemplo, no laboratório, se eu der a alguns dos nossos camundongos a molécula NMN, que eleva o composto NAD, o corpo apresenta defesas hiperativas. E o que você observou nesses camundongos senescentes que receberam NMN? Tivemos um incidente. Os camundongos que receberam NMN correram 50% mais longe. Alguns correram tanto que a esteira parou e tivemos que reprogramar o software. Porque esse programa nunca viu um camundongo correr mais de 3 quilômetros. 3 quilômetros para um camundongo. Os camundongos velhos correram mais que os jovens. E isso é como uma ultramaratona para nós. Isso provavelmente seria como pegar uma pessoa de 70 anos e fazê-la correr mais rápido do que uma de 20 anos, e ainda mais longe. Sim, esses são ultramaratonistas. E se fizéssemos isso com humanos? Imagine pessoas de 90 anos ganhando medalhas olímpicas. Resumindo, as 6 ações imediatas para desacelerar seu envelhecimento, começando do zero. Previna danos ao DNA. Use protetor solar e evite raios X e essas coisas. Primeiro, coma menos, faça a restrição calórica. Segundo, reduza a proteína, pois seu corpo percebe quanto você consome. Número 3,
Faça algum exercício, treino intervalado de alta intensidade, faça sua frequência cardíaca chegar a 85, faça seu corpo sentir como se você estivesse fugindo de um leão ou algo assim. Número 4. Fique desconfortavelmente frio. Ou número 5, fique desconfortavelmente quente. Todas essas coisas vão ativar os genes de longevidade do seu corpo para manter seu epigenoma entrando em modo de reparo e proteção, em vez de crescer e se reproduzir. E se você pensar nessas coisas, geralmente são todas as coisas que a gente não faz. Mas e se desacelerar o envelhecimento não for o suficiente para você? Bem, foi aqui que minha entrevista com o professor Sinclair tomou um rumo interessante, porque ele realmente fez algumas pesquisas sobre reverter o envelhecimento. Como você faria isso de forma eficaz? Você precisaria pegar o epigenoma e redefini-lo para um momento anterior. Mas como isso é possível? Lá em 2012, um cientista chamado Yamanaka recebeu o Prêmio Nobel por descobrir 4 fatores que, ao serem usados em terapia genética em uma célula adulta, redefiniriam todo o epigenoma, voltando a como essa célula era quando ainda era um embrião. Então é o que chamamos de célula-tronco pluripotente. Agora, você não iria querer aplicar isso ao seu corpo inteiro porque, bem, aí você se transformaria em um tumor gigante, já que suas células não saberiam como se diferenciar. Mas isso sugere que existem maneiras de redefinir seu epigenoma, e elas podem ser a chave para reverter o envelhecimento. A grande descoberta que tivemos recentemente no meu laboratório, há cerca de 1 ano, foi reprogramar o olho de um camundongo. Escolhemos o olho porque é algo difícil de consertar, certo? Quando alguém fica cego ao envelhecer, pensamos que não há como recuperar a visão. Mas decidimos, vamos tentar mesmo assim, vamos arriscar tudo. Aplicamos terapia genética em olhos de camundongos velhos e rejuvenescemos suas retinas, revertendo o envelhecimento ocular. Os camundongos de 1 ano voltaram a ter cerca de 2 meses e recuperaram a visão, como se fossem jovens. Como você reinicia uma dessas células oculares sem transformá-la apenas em uma célula-tronco? Devemos ter cuidado para não reiniciar essas células até que se tornem praticamente células-tronco. Senão teremos camundongos com um grande tumor atrás dos olhos, não camundongos que enxergam. Fazemos algumas coisas. Usamos apenas 3, não todos os 4 fatores de reprogramação que ganharam o Nobel. Excluímos um chamado MIC, que causa câncer. E esses 3 parecem ser a receita certa para reverter a idade do olho, mas não demais. A segunda coisa que fazemos é desligá-lo. Podemos ligar ou desligar esse sistema quando quisermos, evitando rejuvenescer demais as células. Isso serve para qualquer célula? Acreditamos que podemos fazer isso em qualquer tecido. Agora já aplicamos isso no corpo inteiro do camundongo e esses camundongos estão bem, sem evidências de câncer, eles parecem estar realmente bastante saudáveis. A grande questão é possível rejuvenescer todo o corpo de um camundongo e torná-lo jovem novamente? Talvez passar de 2 anos para 2 meses, e é o que fazemos agora. Isso é muito empolgante. É incrivelmente empolgante, na verdade. Eu pensei, vamos apenas desacelerar o envelhecimento, mas agora estamos falando sobre redefinir o envelhecimento, sabe? Só redefinimos a idade do olho uma vez, mas quantas vezes isso é possível? Pode ser 2 ou 100 vezes. O professor Sinclair diz que sua terapia genética reverteu o envelhecimento no olho do camundongo, fazendo-o voltar a enxergar. Mas aplicar uma terapia genética em cada uma das suas trilhões de células é praticamente impossível. Então, para que isso realmente funcione e reinicie um corpo inteiro, você precisaria de outro método. E é aqui que as águas-vivas entram, porque a água-viva-lua, qualquer célula em uma água-viva adulta, pode realmente ser reiniciada para um estágio anterior do seu ciclo de vida. Ela pode se tornar um pólipo novamente. Então, parece que as águas-vivas são realmente capazes de ativar algo como os fatores de Yamanaka e redefinir seus epigenomas para um momento anterior de suas vidas. Se entendermos como elas fazem isso tão bem, talvez possamos aplicar em nossas próprias células. Podemos redefinir nossos epigenomas, mas isso ocorre principalmente no estágio embrionário, quando precisamos manter as células como células-tronco. À medida que envelhecemos, a maioria dos mamíferos, incluindo os humanos, perde células-tronco com o tempo, e as células-tronco que ainda temos vão ficando cada vez mais restritas quanto aos tipos de células que podem formar. Se entendermos como a água-viva-lua reprograma diferentes células para a regeneração, saberemos como ela obtém os tipos celulares de que precisa.
isso pode nos mostrar como fazer isso em nós mesmos. Então, ainda acho que estamos bem longe de reverter o envelhecimento em todo o corpo humano. Mas o que achei interessante ao conversar com o professor Sinclair foi que pelo menos existe um roteiro, pelo menos um caminho à frente onde você pode ver que pode ser possível desacelerar e até reverter o envelhecimento.